Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CGCast. O CGCast, já lembro vocês, está em todas as redes sociais, mas claro, os episódios completos ficam no YouTube. Então já vou dizer para você, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, já já ele se apresenta, vai ser um puta prazer falar com ele, já nos conhecemos há algum tempo. Então, já sabe, todas as redes do @CGAdvogados, nossos materiais aqui, fica ligado, nosso convidado também já já passa o arroba dele. Sem mais delongas, muito prazer estar aqui com você, cara, assim, muito feliz que você topou estar aqui. Te conheci, acho que com 5 anos já, 4, 5 anos? Já tem uns 4, É, 5 é. anos. Cara, te agradeço por estar aqui. É um prazerzão falar contigo. Obrigado por aceitar o convite prontamente. Sim. Eu fico muito feliz em poder trocar com você essa oportunidade. A gente sempre trocou, resenhou sobre muita coisa e foi sempre muito produtivo nesses últimos anos. E com certeza vai ser aqui também para quem ouvir, né? Porque eu acho que isso também é parte do que você faz, que é levar conhecimento, levar uma reflexão saudável sobre negócios digitais. Então, obrigado mesmo, cara. Agradeço. Um prazer estar aqui. Até conforme eu falei, quando você me chamou, eu aceitei de prontidão. Primeiro, porque temos uma relação muito forte profissional. Sim. Então, há 4, 5 anos já que a gente se conhece. Acho que foi no Consig Summit, né? Foi, cara. Acho que vai fazer 4 mesmo. São Paulo, é. Mas 4 já. Então, e desde então você entrou no grupo, tá com a gente no Clube Imparável desde então. Foi um cara sempre muito ético comigo, Obrigado, com cara. todos os membros. Então, parabenizo tanto pelo lado profissional quanto pessoal. Um prazer estar aqui e conte comigo porque precisar para potencializar Top. seus negócios. Top, obrigado. Eu quero, antes de mais nada, usar a tua experiência para expor, né, explanar para a galera aí. Você teve uma jornada aí nesses anos de um empreendedorismo que, sim, tem a ver muito com o digital agora, né, quase que 100% digital, mas você vai explicar melhor, porque o seu negócio, na verdade, é pessoas, né, é meio doido isso, mas é no digital, de qualquer maneira. E eu queria que você contasse para a galera a tua jornada, o que você fez para chegar nesse momento, e a gente já começa depois a falar sobre esse momento DU e enfim. Então, perfeito. Antes de falar da minha jornada, eu posso falar primeiro das minhas habilidades. Então, Bora. a partir das minhas habilidades, a primeira parte matemática, que é onde eu me formei. Então, eu tenho formação em estatística na UERJ, tenho pós em finanças e planejamento. Rapaz! Fui acadêmico nessa área. Então, esse lado técnico me trouxe uma visão para transformar dados em informação ao longo da minha carreira, do meu processo. E o meu lado comercial. Então, eu sempre fui uma pessoa que fui fácil para a parte de vendas, de relacionamento, sempre tive uma empatia de ler bem as pessoas. Então, essas duas habilidades me fizeram estar aqui. Então, voltando para a parte da trajetória. Eu trabalho há 17, 18 anos com evento, empreendi em diversos setores, fui CLT durante 2, 3 anos no IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Ali eu aprendi muito sobre mercado institucional, sobre mercado corporativo, porém vi que minha carreira era muito mais em assumir risco e desenhar minha trajetória. Bacana. Então ali eu já resolvi dar uma guinada na parte empreendedora, comecei no setor de eventos. Esse lado de eventos foi muito bom para mim, porque eu fui vendo que a minha credibilidade, o que eu fazia, as minhas visões eram impressas no evento e no final eu dava uma festa para comemorar. Brincadeira. Era a parte de entretenimento. Eu comecei dessa forma. Ali comecei a relação muito forte com patrocinadores, com parceiros, sendo um elo entre influenciadores e grandes eventos. Então, quando veio a pandemia, eu tinha uma carreira totalmente estruturada para ser um empresário nesse ramo de eventos. Sim. Foi o que eu conquistei, trabalhei na Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro. Tenho o Réveillon da cidade, que eu sou sócio até hoje, Réveillon Sal. E no momento da pandemia eu vi que eu não estava construindo um negócio de equity, que eu estava construindo um negócio de caixa.
A partir dali eu consegui diferenciar esses dois tipos de negócios e a construir a minha carteira de produtos e de empresas, digamos assim, dessa forma. Naquele momento eu só me perguntava como que eu poderia continuar a relação com o meu cliente à medida que a pandemia havia cerceado os eventos Sim. presenciais. Avançava, né? Ali eu construí o primeiro metaverso do Brasil. Então eu tive uma visão e um sonho. Então eu comecei a planejar esse metaverso como uma forma de criar eventos online num primeiro momento. Certo. Trouxe um programador na minha rede de relacionamento e criei essa empresa. Ok. A partir daí, comecei a ver que era uma empresa de equity sendo criada no momento que eu precisava de caixa. Criei uma agência de influencers e o clube de Gerenciamento negócios. de carreira, de influencers, isso? Exato, eu tinha já a base na parte de evento, 17 anos de evento, fazendo um intermédio entre grandes eventos e influencers. Ali eu criei uma agência para gerar caixa, intermediando as ações comerciais deles com grandes empresas. Bacana. Então, ali foi um momento que me ajudou a alavancar, tanto pagando as dívidas da pandemia, Aí foi. porque todo mundo Sim. ali, principalmente no ramo de evento. Segundo, lançando o metaverso e o clube de negócios. A partir daí eu consegui me organizar muito bem, entendendo essas duas visões, empresa de caixa e empresa de equity. Então a empresa de caixa, eu mantive ela num período que eu precisava de injeção nas outras empresas. À medida que elas andaram por conta própria, eu parei a operação nessa empresa. Então a parte de influencer hoje é somente para atender o nosso ecossistema. O ecossistema se formou muito bem, sendo um hub entre empresários, então a gente tem um clube chamado Clube Imparável. Ali a gente faz muitos eventos que viram um ponto de contato entre os membros e a audiência, e a minha trajetória foi totalmente em simbiose com esses aprendizados e esses avanços, e hoje estou aqui em Floripa com você. Maravilha. Não, maravilha. E é isso, a gente se conectou, né, num evento totalmente aleatório, Foi mesmo. pelo menos para mim, por quanto né, busca de público, acredito até que também para o Guime, mas aí é que tá também, né, que é onde eu quero conversar com você agora. Aquele evento em si foi aleatório, só que gerou a nossa conexão. Exato. E acredito que outras oportunidades você já vivenciou isso também, né? Por isso que eu acho que, quando eu falei para vocês que o Guime, apesar de estar no digital, o negócio dele são pessoas, essa dinâmica, né, da sociabilidade, da interação humana mesmo, acho que é o principal ativo que você desenvolve. Ou tô errado? Total. Inclusive o nome do meu método é capital social. Olha aí. Então, para a gente entender de fato o capital, o dinheiro, o recurso que a gente tem socialmente através das nossas conexões. Só um minuto. Então, o ativo, sendo as pessoas, a gente consegue, com base na intenção, colocar qualquer projeto na rua. E aí, com isso, o princípio meu de vida é, de fato, através do meu clube, a gente ter vários projetos em conjunto e os membros se alavancarem através das intenções. Então, quando eu falo de conexão, eu trago toda a visão da minha vida. Então, todas as conexões me fizeram lançar as empresas. Tudo que eu faço na minha vida, eu sempre primeiro entendo quem consegue me fazer atingir aquele patamar que às vezes eu não tenho, quem me traz aquela visão, aquele conselho, aquela Legal. operação. Então, de fato, o capital social nasce dessa visão multidisciplinar do relacionamento. Não, e é incrível porque a gente vê isso na vivência com o Guime. As pessoas. Acho que você ouve isso muito, mas Sim. você é ótimo nisso, você é muito bom. E a gente percebe isso nos ambientes em que Agora eu vou falar um pouquinho do DU com você, né? Mas em que o DU de fato está presente. Então, se são eventos do DU, se são reuniões online, o que quer que seja, você percebe uma relação genuína entre aqueles indivíduos. E eu acho que até em alguns momentos te comentei isso. É muito diferente de grupos em geral, tá? A gente participa de uma boa quantidade de grupos,
em sua grande maioria, de mercado digital. E ok, é compreensível os objetivos de cada um desses grupos, é compreensível os interesses das pessoas que estão lá, mas eu percebo que no DU tem uma cara que é a cara daquilo que você acredita, daquilo que você passa. Fala um pouquinho mais do DU e como que é isso. E imagino que também seja difícil, porque a gente tá com quantas pessoas lá? Umas 200? 173 hoje. Então, você tá lidando com 173 cabecinhas. É, vira diretor de escola às vezes. Conta pra gente então, por favor. Então vamos lá, essa parte a gente de fato vê que é o principal pilar na prática meu de vida que fez eu desenvolver esse negócio. Então, eu entendo quando as pessoas falam de propósito, e na prática esse é o meu propósito. Eu entendo que ver habilidades, ver zonas de interesse e conectar de forma genuína. E isso na época eu trabalhava com eventos de entretenimento, eu não tinha nenhum interesse por trás, eu já conheci uma pessoa que falou, não, tem que te conectar com fulano, porque vocês vão fazer isso, você tem que fazer isso aqui, assim, assado. Então já era um mentor e um conector. Então, o grupo ele só espelha essa visão que eu tenho de vida, de colaboração. E na prática, a colaboração ela é o que fez a gente chegar até aqui. O dinheiro ele nasceu da colaboração e da troca. Ele é só uma forma de você mensurar essa troca. Então, por que que às vezes a gente consegue fazer coisas sem dinheiro com um relacionamento? E não só isso, mas também de fato ter essa família, né? Então a gente vai crescendo, a maioria tem mais de 30 no grupo. Então a pessoa perde muito tempo para empreender, sendo que no Brasil a gente não tem esse aprendizado, uma faculdade de empreendedorismo. Sim. Então a gente parte de muitos erros. Por que que a gente não pode caminhar com pessoas semelhantes que vivem das mesmas dores que a gente e podem, de fato, com aprendizados validados, te guiar? Então, esse é o princípio meu de vida, do grupo. Eu sempre fiz questão de filtrar minhas relações, de filtrar minha energia para eu estar sempre podendo agregar. Claro. E na prática é o que a gente faz. Bacana, bacana. E o grupo tem pessoas do Brasil todo, né? Do mundo Acho que até inteiro. fora, né? É. Verdade. Tem pessoas de fora também. Então, o princípio de fato é esse. A gente está bebendo da fonte de vários lugares, podendo ir num lugar ali, saber que tem uma pessoa. A gente está até falando Sim. nos bastidores. Vai para BH, tem a pessoa ali para Sim. tomar um cafezinho. E em outros países. Então, esse é o princípio do grupo. E também, além disso, a gente poder, como time, viajar e criar eventos em lugares diferentes, paradisíacos, experiências memoráveis. Não, muito bom. De fato é diferenciado, a gente, enfim, já renovou, já ficou algumas vezes e não tem intenção de sair tão cedo. Mas, cara, beleza, o grupo ele tem pessoas e essas pessoas representam empresas digital, na sua grande maioria lá, né, se eu não me engano, negócios, e cada um desses negócios às vezes está num momento diferente. E aí você deve ter percebido e deve ainda ajudar, né, diretamente as pessoas ali a justamente dentro dos seus momentos de negócio encaixarem da forma melhor aquilo que a gente tem falado muito, nós conversamos também antes aqui, que é de fato dar um passo cada vez maior ou até dar o primeiro passo no sentido de fato ser uma empresa e não mais eu não gosto muito dessa colocação, mas um eu empresário ou então às vezes um negócio informal. Eu acho que é mais isso. Ou parcialmente informal, né? Imagino que você ajude essa galera também nesse lugar, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto nessa questão é entender que eu também estou em aprendizado, assim como todo mundo. Claro. Então, o que eu não sei, eu vou atrás de pessoas que são melhores que eu para trazer. E aí, com isso, faz com que o plano da pessoa que está entrando no grupo seja cada vez mais aderente com o momento dela, porque eu sou de acordo com o que eu sei. Com isso, o plano para a pessoa, quando ela entra no grupo, todas essas visões são 100% de acordo com o planejamento e o momento dela. E aí eu, de fato, sempre estou trazendo com meus aprendizados, com conselheiros,
um plano de ação mais assertivo. Bacana. E até tem essa parte, né, dentro do DU, que é essa mesa de negócios, né? Como que é mesmo? Esqueci o nome. É o conselho empresarial, Conselho Empresarial. uma vez por mês. Isso, é verdade. E aí, com isso, a gente faz o plano de ação na pessoa no momento da entrada, vai acompanhando mensalmente através das calls de conselho. Top. E é interessante pensar que todo mundo que faz parte ali, né, do conselho especificamente, não ganha para ser conselheiro, né? Que é uma. Quer queira, quer não, essas reuniões dependem do tempo de todo mundo que está ali, né? 100%. E as pessoas, de fato, querem estar ali. Isso é bacana, isso é diferenciado também. Isso é o mais difícil, sob a ótica que você está conciliando de forma multifatorial vários interesses. E pegando o maior ativo que a pessoa tem hoje, que é o tempo. Nem falha. Então, são pessoas com muita credibilidade, com muito recurso, com muita relevância nas suas áreas, que tem engajamento para estar numa call online toda semana, que Claro, viajam para ir no evento agendas para só para se encontrar. Então, essa conciliação através da colaboração, através da mensuração mesmo do capital social, dos pontos que ela tem de interesse, o que faz ela precisar de um novo produto, o que de fato você consegue agregar de forma estratégica, tudo isso a gente mensura. Não, e é incrível. E aí, pensando um pouco nisso também, hoje no grupo, né, no Universe, você percebe que as empresas que estão lá estão mais em qual nicho? Ou está muito bem multifacetado isso aí? Então, vamos lá. A gente tem, no caso do Jamificações, digamos assim, o Clube Imparável e o The Universe. No Clube Imparável... Verdade. No Clube Imparável, eu entendo que ali é um grupo 100% heterogêneo. Então, a gente aprende através dos aprendizados de outras áreas também. Então, ali vai ter o advogado, vai ter o contador, vai ter o estrategista digital, o dono de plataforma de pagamento, o investidor, Total. o executivo querendo beber da fonte do digital. Então, a gente entende ali que é um grupo que nasceu do marketing digital, as pessoas têm isso como premissa, mas, de fato, a gente traz elementos que fazem elas se manterem, engajarem e gerarem mais negócios. Bacana. Eu queria pegar uma coisa que você trouxe. Tem maior parte de membros que são digital. Maioria. Legal, do caramba. Ou que estão conectados. Mas vamos olhar os nativos digitais, vou chamar dessa forma. Cara, essa galera, ela entendeu que hoje empreender no digital, ter negócio digital, significa dar um passo para, de fato, até espelhar negócios tradicionais. Muito bom. E não só isso, aplicar todos esses conhecimentos, porque a gente tem uma avalanche de conhecimento hoje em dia. É loucura, se você quiser saber, você descobre. E aplicar essa avalanche de conhecimento de forma coordenada e visando o que eu acho que é o que a gente tem conversado muito em vários ambientes, a continuidade da empresa, não só mais no curto prazo ou médio prazo, mas a longo prazo, no qual a gente forme um reinado daquela empresa de fato, passando eventualmente para próximas gerações, que são como são as organizações tradicionais mundiais. Então, esse ponto é muito bom, inclusive é o que você agrega muito no grupo. De fato, eu vejo que o maior erro de quem está no digital é esquecer o que sempre deu certo. Então, é não aprender com... Cortes. Essa aí pode cortar. Então, não aprender com quem sempre... Com as grandes organizações, os grandes administradores tradicionais. Então, e achar que só a inovação é a próxima onda. Não, a gente tem que ter uma infraestrutura sólida. Por exemplo, a IA veio aí, ela veio como uma infraestrutura para a gente trabalhar, para a gente operar como uma ferramenta, para a gente melhorar o que deu certo, não para esquecer disso. Então, essa simbiose entre o mercado tradicional e o digital, a gente acaba sendo uma ponte, à medida que tem grandes especialistas do mercado tradicional como você e do mercado digital também. Eu acho que é interessante, né, a gente sempre refletir uma coisa.
ser muito, muito foda em funil, ser muito foda em lançamento, ser muito foda em montar, em codar, ser muito foda em qualquer coisa dessa, é top. Só que a gente esquece que o empresário, e aí você tem essa jornada de empresário, é legal partilhar isso contigo. O empresário, na maior parte do tempo, ele não é especialista no que ele sabe. Ele é o diretor de escola, às vezes, entre os próprios funcionários. Ele é o contador, ele é o advogado, ele é o RH, ele é o contas a pagar, o financeiro. E, cara, a gente passa, eu percebo que a gente está passando por uma revolução desse mercado, acelerado muito, não só pela IA, mas acelerado muito pelo comportamento de consumo da galera. E quando eu digo galera, é sociedade mesmo, nacional e mundial. Quão importante você acha que é agora o empresário digital, a empresa digital, compreender que todas essas funções que ele tem, às vezes nem tão perceptíveis, ele não entende que ele tem isso, é da hora, entre aspas, né? Porque ele tem que saber um pouco de tudo, mas que ele precisa também entender que ele vai ter que delegar isso aí para a empresa ter uma base mais sólida para ele continuar avançando. Esse ponto todos vivem, não tem como. Então, eu acredito que antes da gente extrapolar para delegar, todo empresário, empreendedor passa pelo acúmulo de funções. Esse é o primeiro ponto. Então, no acúmulo de funções, a gente entende que o empresário vai ser contador, vai ser jurídico, vai ser vendedor, vai ser operação, e é assim. Só que, à medida que ele passou dessa fase, ele cria processos e começa a delegar. Hoje tem coisas que são repetitivas que a gente pode colocar em virtude de um agente. Porém, também tem coisas que são insubstituíveis. São pessoas operando agentes ou pessoas fazendo trabalho braçais. Sim. Então, cada negócio é um negócio. À medida que a gente mensura o que está fora da zona de genialidade do fundador e consegue ter uma folga para a escala, é o momento que a gente tem que ter atenção na contratação e processo. Legal. Legal. E hoje, com o mundo da inteligência artificial, a gente não é... A gente, quando eu falo a gente, eu falo como grupo, e Guilherme e grupo. A gente vê que ela, como eu falei, vai ser uma infraestrutura para toda empresa e que ela não vai ter esse apocalipse inteiro. Ela é uma redescoberta na forma de trabalhar com base em intenção, com base em input. O meu mentor, PC Nascimento, lá do grupo, Sim, sim. ele até fez Incrível uma... Ele até fez uma... Um texto, eu acho, né? Ele fez um texto, ele falou... Retrasado. Ele falou... Ele fez um comentário no grupo falando que... Comparando que com Excel, com pacote Office. Falando, cara, ó, daqui a um tempo, inteligência artificial vai ser igual quem usa pacote Office. Que era talvez o que se pensava 20 anos atrás, quando popularizou, né? Exato. 100% das pessoas dizem que usam, 95% não usa nem 10% da capacidade da ferramenta. Então, sobre infraestrutura. Perfeito, muito legal. E, cara, vamos falar rapidinho de IA? Você viveu alguns hypes, né? Por assim dizer. O próprio metaverso foi um hype que eu particularmente ainda acho bem bacana. Assim, é que a gente não vai ter tempo para só falar sobre isso, mas eu acho... Cabe um podcast sobre metaverso real. E eu ia... Vamos marcar, porque eu vou adorar viajar no metaverso. Porque eu acho que é uma... Sem também entrar muito no tema, eu acho que é uma dinâmica também social. As pessoas vão buscar lugares... Como é que eu vou pôr isso? De socialização com força. Socialização, mas eu acho de escape também em algum momento, sabe? Então, me parece ainda que essas realidades virtuais serão isso. Mas foi um hype. Me parece que o mundo esperava uma coisa disso. Não aconteceu. Você ainda está nesse projeto, né? E eu queria ouvir de você. Como hoje esse projeto faz sentido para você? O que você está esperando? E IA. Tá. É hype? Ou como você já trouxe, esse hype ele veio para ficar? Tá. Eu vejo que a IA é o maior hype. Digamos assim, a maior onda dessas ondas que a gente viveu. Digital, metaverso, todas. O IA é o maior e veio para ficar. Isso
primeiro ponto. A parte do metaverso, eu acredito que... Primeiro, eu mergulhei muito fundo na época que ele veio, então eu cheguei a acreditar em simbiose entre... Eu ainda acredito mais pra frente. Cara, né, enfim, não é, né? Entre o Foi mundo... muita coisa, mas sim. Não, mas vale essa... Com certeza. Porque a gente não tá falando de realidade passada, a gente tá falando de conjectura de cenário futuro. Exato. Então, pessoas como nós que tá aí para escrever esse caminho. Exato, e refletindo até sobre gerações, né? As próximas gerações já estão vindo... Então, assim, quando eu falo disso aqui, a evolução desse celular, Perfeito. o que vai ser? Então, a gente já é um Android meio híbrido. Na prática, a gente se sai sem o celular, a gente está se sentindo sem alguma coisa, sem uma extensão da gente. Nem esquece, na verdade, mais. Nem esquece. Você já teve essa fase. Exato. Esquecer. Putz, esqueci o celular. Não tem como, meu wallet está aqui, minha identidade. E aí, com isso, o que acontece? A gente já está no processo de trabalhar em simbiose com máquina. Então, o metaverso já está acontecendo. E aí, na prática, qual que é a linha tênue para as pessoas terem um processo de consciência a ponto de identificar, ops, tem uma realidade paralela. Tem um mundo no qual eu posso ter uma profissão ali, eu posso encontrar meus amigos, eu posso visitar e trabalhar, eu posso dar uso aos eventos que eu fiz para as pessoas não receberem só um aftermovie, visitarem novamente, entendendo todos os lugares que foram visitados por patrocinador. Então, veja essa simbiose. A evolução do celular, para mim, ele já chegou no limite dele. Então, a gente está falando de sistema operacional, de simplicidade, de avanço. E a evolução disso talvez seja um óculos, talvez seja um gadget que a gente consiga ler. Algo na sua mente, né? Algo na nossa mente. Sim. Que eu consiga entender quanto você está de energia hoje, quanto você está propenso a fazer network, quanto você está precisando disso. Talvez a gente vá ser catalogado. Então, vejo perfeitamente esse mundo da gente virando um avatarzinho mesmo de um metaverso e o metaverso virando uma vida real. Então, essa simbiose, para mim, talvez já esteja acontecendo. Talvez a gente até esteja no metaverso. Mas, enfim, isso é outra viagem. Aí é para embora. Mas... Como que aplica? Como que você está olhando para esse lugar como uma oportunidade, ainda uma oportunidade de negócio? Então, aí na prática, assim, primeiro que eu investi muito dinheiro já. Então, na prática, eu não poderia falar, cara, calma aí, congela aí, quando for voltar a hype, eu volto. Não tenho milhões para tanto. Não, eu continuo investindo, continuo trabalhando nos setores que eu acredito que tem margem hoje para exploração financeira. Legal. Então, eu estou falando de treinamento, eu estou falando de eventos virtuais. Esses são os dois primeiros pontos. Hoje, tudo vinculado também a bem-estar, leis. A lei NR1 está vindo muito forte também para a gente trabalhar isso nas empresas. Total. Então, a venda B2B tem vindo muito forte também. Metaverso, hoje, para mim, está fazendo sentido dessa forma. Tem outros metaversos que funcionam bem, como escritório virtual. Sim. Principalmente escritório virtual, só que não é nosso core business. O Web3 tem muitas pessoas que trabalham também, então... Ali envolve muita tokenização, moedas virtuais. Que também... Só que ali é mais especulativo e tá num bear market, não tá tão ativo financeiramente em termos de tá se esperando rentabilidade. Ainda muito desse lugar. Mas também acho que tem... Pode vir. Eu também acho. Só que aí já é uma... Eu não consigo visualizar tanto, assim. Claro. Porque é um mercado muito especulativo. Não, bacana, muito bom. Cara, a gente passou por vários temas e tal, mas ainda assim a gente tem mais alguns minutos. Me conta uma coisa. Hypes ainda. Qual que você acha que está sendo o hype do digital? Porque, veja, contextualizando, quando melhor dizendo, a empresa, né, entrou para atender o mercado digital, nós entramos na época que o Érico começou a hype da forma. Exatamente, que ele estourou. Isso já tem quase 10 anos. Olha só o tempo que a gente já passou. Sim. E os lançamentos em geral passaram, até muito acelerado por causa da pandemia, as pessoas não tinham a troca, não tinham ambiência, mas o digital sempre está cheio de hypes. Aí e aprendizados hypados também. Saiba tudo sobre funil, seja o melhor em tráfego pago, seja o melhor em SEO. Claro, houve esses hypes, ainda são importantes,
Mas qual que você está percebendo hoje que é um hype, que pode ser importante, mas que ainda assim não invalida saber essas outras habilidades? Então, eu não. Se bem que nesse caso é hype, mas eu não gosto de falar muito de hype, a gente até falou disso. Mas na prática, vibe coding hoje é um grande hype. Então, e eu não trago dessa forma, eu trago como uma tendência para que todo mundo entenda o valor de você conseguir fazer o mínimo para organizar a tecnologia da sua empresa. Então, na prática, isso veio para ficar. Os grandes líderes precisam saber operar as ferramentas e saber direcionar quem está abaixo. Então, Legal. na prática, pro digital, eu vejo que essa parte vibe code veio como hype. E como empreendedor do digital, eu vejo que criar soluções verticais para um único nicho tem sido o caminho. Em virtude da escala antiga de infoproduto, mentorias, comunidades, Né? a gente entende que as pessoas tiveram uma relevância muito forte com a própria audiência. Então, Sim. isso saturou um pouco e sofisticou o mercado. E a sofisticação está no fato de você identificar a dor específica que você resolve e gerar um produto de tecnologia, um System as a Service. Cara, Famoso SaaS. você pensou para onde eu estava indo. Você já tirou a linha da minha mente. A gente tem tudo isso nesse mundo digital, a gente tem toda essa dinâmica, essa percepção, a gente tem todas essas ferramentas à mão. Qual é o ponto em que as pessoas, a sociedade de consumo, vai olhar para isso e falar: cansei, ou se isso não vai acontecer, qual é a tua percepção? Cansei e eu quero personalização. Já está acontecendo. Eu vejo que narrativa vaga, esses gatilhos baratos, já o último lote da call online, coisas assim já estão acontecendo. Então, eles de fato cansaram e querem serviços personalizados. E com a IA, isso vem cada vez mais forte, porque o mentor que fala o genérico para todo mundo, ele é substituído por uma pergunta no GPT. Total. Um Então, aplicativo. então, isso vem desde o low ticket. E aí a gente que consegue trabalhar em escala, consegue trabalhar high ticket, aí vem uma provocação. Como que você personaliza a oferta e a entrega sem perder o padrão operacional? Perfeita provocação. Concordo. En- Como? Então aí que vem o ponto. A IA vem para ajudar muito isso. Eu personalizo na oferta, então a proposta vem personalizada conforme a call consultiva, porém o padrão da entrega tem coisas que são individuais e tem coisas que são em grupo. Então eu consigo personalizar dessa forma. E aí cabe a cada negócio. Você como advogado, como que você padroniza tendo... E aí é você identificar quais são os gatilhos que todo cliente quer. Aí, por exemplo, no jurídico, as pessoas precisam ter acesso a contrato, identificar processos, status, enfim. Tudo isso é um padrão comum. E o personalizado é no momento do setup. Estou dando um exemplo. Claro. Então, acho que é dessa forma. Cara, eu vejo muito parecido. Eu acho que a gente está vivendo uma balança entre aquilo que é isso, o excesso talvez de não personalização, com a personalização chegando perto, a ponto Beleza. talvez dela até equalizar ou passar. Que as pessoas vão se saturar de sempre acessarem a mesma coisa, vivenciarem a mesma coisa, receberem a mesma coisa. As pessoas estão buscando um relacionamento humano, né? As pessoas estão buscando. E aí você também fez muito evento, e eu acho que agora também você deve estar percebendo isso. As pessoas querem estar em eventos, as pessoas querem ter network, as pessoas querem interagir sem necessariamente, óbvio, a gente usa todo o tempo, mas sem necessariamente estar olhando para o celular mais. É lá, exato. Parece que a gente está vivendo essa sociedade digital, que é foda, é do caramba, a gente vai continuar nela. Só que no fim do dia eu preciso olhar para o rosto de alguém para eu talvez me sentir validado ou até mesmo
pertencente. Eu acho que talvez, e aí eu percebo muito isso no digital, a comunidade, porque o pessoal ainda, o pessoal não concorda tanto, mas o digital ainda é uma bolha dentro da lógica brasileira. Ainda é. Óbvio, cresceu gigantescamente nos últimos anos para cá. Uhum. Mas nós estamos falando ainda de uma micropartícula da sociedade que, de fato, e já gera muito dinheiro, mas que, de fato, gera dinheiro com atividades digitais. E eu percebo que essa galera, ela ainda precisa se conectar para se validar como profissional, né? Muito nessa pegada que a gente está conversando aqui. Bom, eu não sou só empresário, eu preciso ser dono de negócio, eu preciso ser gestor. Então, estou percebendo ainda isso, né? E como ser humano nesses dias e nos próximos, né? Vai ser importante e, claro, é aquilo que a gente já falou no começo, que o capital social expõe, né? Ou traz para a pessoa. Então, vejo a parte do digital, ele traz uma desconexão da realidade, porque a pessoa fica ali muitas vezes 10, 15 horas por dia nas estratégias ali, enfim. Então, quando a gente fala de trabalhar com esse público, envolvendo experiências presenciais, a gente está trabalhando coisas que ficaram abertas no íntimo dela ao longo da vida. Legal. Que é questão de família, de amigo, de acolhimento, de troca de ideia, de conselho empresarial. Então, tudo isso, todas as pessoas, todos os humanos têm essa necessidade, e com a inteligência artificial as pessoas estão tendo menos inteligência real, digamos assim. E aí, na prática, o que a gente tem que fomentar, e que eu vejo que o mundo vai manter independente de tecnologias, é essa questão da experiência, é voltar ao início de comunidade, de relacionamento. Então, cada um entendendo seus papéis e sua função dentro de uma estrutura de indivíduos que têm um objetivo comum. Exato. Senso de comunidade mais humano, né? E não só conectados por interesses financeiros, conectados por interesses negociais. Acho que a gente perdeu isso no meio do caminho, né? Por essência. Exato. Perdeu também. E a pandemia também, né, cara? Sim. Foi um marco ali que desconectou todo mundo. Depois da pandemia saiu meio zonzo. Acho que os grandes centros também, né? Você vem de um grande centro, então também isso é bem, bem nítido, né? Os grandes centros, eles acabam sendo muito agressivos e afastando as pessoas. Então acho que também isso é um fator, né? Sim. Porque muita gente mora nesses grandes centros, isso reflete um comportamento. Total. E me parece ser a tendência nos conectarmos de forma mais humana, buscando uma jornada humana para alguma coisa, quer seja pessoal, como você trouxe, familiar ou de negócios. E eu até provoco uma pergunta, tá? Todo mundo meio que de saco cheio desses gatilhos do digital, de tela, de muita coisa. Tá todo mundo Só scrolla, só e acabou. E aí essas questões, esses gatilhos estão exigindo o quê? Sofisticação de mercado. E aí a IA vem para isso, e o contato pessoal também, individual, vai sempre permanecer. Top. Estamos chegando próximo do fim, nosso tempo urge, mas, cara, essa semana, né, nós estamos gravando isso aqui na primeira semana de maio. Na semana passada, você fez um evento, né, para o pessoal do clube, e vocês têm eventos constantes, né? Já falando um pouquinho sobre isso, como é que a galera que quiser participar, óbvio, já passa também teu arroba, ou o arroba do clube, fica à vontade quanto a isso. E se já tem algum evento próximo, quem sabe aí no meio do caminho você já recebe opa, quero participar. Perfeito. Clube.imparável no Instagram. Legal. Ou Guime Dornelas. Pode mandar um direct lá. Todo mundo que está na audiência está convidado para ou um evento online ou presencial nosso. Top, muitas. O próximo vai ser dia 16 de julho, em São Paulo. Olha aí, 16 de julho, hein? Esse conteúdo vai... E ainda mais vindo de você. Você é um cara bem especial, que trouxe bons parceiros pra gente, traz sempre essa visão, esse espaço. Agradeço pelo espaço. É um prazer, cara.
e convido toda a audiência. Legal. E lá no teu arroba, o pessoal pode colar, pode trocar ideia. Pode colar, pode perguntar. Bacana. Sempre que disponível eu vou responder Bacana. quaisquer questões. Primeiro, principalmente vinculado à inovação, evento, comunidade, patrocínio. Show. Legal. Falar um pouquinho também sobre essa vertical tua, porque você está com essa frente, né? Acho que agora você está fazendo um grande evento. Pode falar o nome, numa boa. E é uma vertical também que, olhando para o digital, a galera está procurando mais ter a imagem vinculada a um patrocínio, né? Pô, muito bom. E aí uma outra coisa, já fazendo uma provocação. As marcas que patrocinam, elas querem que o discurso do patrocinado faça sentido. Como que você também está percebendo que as marcas, tanto as patrocinadas quanto as patrocinadoras, aí, elas precisam se comportar socialmente falando, em rede social, evitar polêmica, ou se ser polêmico, como usar isso, já que você tem buscado, né, essa vertical de fato. Traz pra gente, por favor. Muito bom. Primeiro, quando a gente fala de patrocínio hoje, a gente está falando de um anúncio. Então, a gente substitui pelo Facebook Ads, Google Ads e essas ferramentas tradicionais. Então, você está comprando mídia em uma audiência nichada. Ou seja, você está fazendo um anúncio para aquela audiência. Então, a parte do comportamento, tanto do patrocinador quanto do patrocinado, tem que ir em coerência com o público que você tem e busca. Então, eu não trago regra em relação a posicionamento, acredito que tem que ser coerente com o seu público. Isso a gente mensura em todos os pontos de contato que você tem com a audiência para que haja criação do projeto de patrocínio, para que os patrocinadores consigam avaliar aquela compra de mídia. Então, fazendo uma engenharia reversa, quando a gente vai criar um projeto de patrocínio, por exemplo, Arthur Crialese, eu vou mensurar todos os pontos de contato seu com a sua audiência, entender o valor financeiro da sua base, basicamente um custo por lead, e com isso a gente vai projetar esse valor conforme a ação. Então a gente está falando às vezes de um evento presencial, a gente vai entender o custo disso. E isso o patrocinador vai ter, através de relatórios, calls, as entregas dinâmicas, mensurando o ROI do evento. Cara, isso é doideira, né? Porque porque às vezes a gente anuncia no Facebook Ads, Google Ads. pra nada, né? Não, E pra nada. E você olha ali, às vezes, cara, 5, 10 mil que você coloca em um evento, você tem audiência ali, às vezes, para 300, 500 pessoas. E o mais louco é como as marcas, Lixada. elas precisam tomar cuidado cada vez mais com isso, né? Porque a gente tá tendo um ativismo digital fudido. Ela tá se posicionando contra a marca X, que óbvio, não é um apoiador, mas que simplesmente algum dia investiu numa marca que, sei lá, fazia teste com animais. Ou então usa transgênicos. Cara, isso é complicado. Isso E ainda mais assim, você falou de 2 pontos específicos, animais, transgênicos. Ali tem muito a ver com esse movimento do mundo, né? Em torno do que é bom, do que faz bem. Aí tem ESG, tem NR1, tem N incentivos, né, para isso. E aí, de fato, a gente tem que olhar para isso tudo e estar por dentro para não ser aquela marca que vai polarizar, às vezes, sem querer. Sem querer, muitas vezes. Então, tu vê o caso da Havaianas, por exemplo. Eles polarizaram, não sei nem se foi de propósito. Então, pra quê? Aí vão... Brasa do Brasil, recentemente. Brasa conseguiu desagradar os dois lados, eu acho. Que doideira, né, cara? Então, eu vejo que esse posicionamento tem que ter uma curadoria. A gente faz isso para eventos e para quem está patrocinando também. Bacana. E na prática, tem que estar sempre aderente à sua comunicação e ao perfil do seu público. Muito bom. Guilherme Dornelas, o Guime, participou conosco hoje, mais um episódio incrível. Obrigado, cara. Já fica o convite para a segunda fase desse papo. Só pra gente dar uma viajada mesmo. Só no metaverso. Eu gosto. Isso aí é viajada mesmo, mas é legal. Nossa, viajada. Vai falar até de teletransporte. Não, cara, e é da hora, porque, se a gente pensar enquanto ser humano, nosso conhecimento é limitado. Pela nossa vivência, pelo aquilo que a gente tá vendo agora. Mas e daqui a 5 gerações?
E aí? Exato. A gente não vai ver, mas aquela geração vai estar se perguntando de outra situação a mesma coisa. E ela daqui a 5? Exato. Então, a coisa não para. Então, vamos já pensar nisso, nesse segundo papo. Tô animado já. Mas obrigado mais uma vez. Obrigado. Deixa aí para sua câmera as reflexões finais e reforça aí os arrobas, por favor. Perfeito. @GameDornelas, clube.imparável. Fico muito feliz de estar aqui. Aproveito para estar sempre incentivando as pessoas para acreditarem nos seus sonhos, Top. não acreditarem no apocalipse da IA, pelo contrário, acreditar que ela Para roubar os pra- empregos? Socorro! para trazer uma infraestrutura, para trazer com que a gente aprenda. Você até falou que antigamente a gente tinha limitado ao nosso conhecimento, que a gente aprenda também com os erros dos outros, com os projetos dos outros, com base nas intenções e sonhos que a gente tem. Então sonhem, sejam felizes e conectem-se com quem faz sentido na sua vida, que assim vocês criam os melhores projetos. Muito bom, alguém. Obrigado, pessoal. Último recado, que é aquele recado que você já sabe. O episódio foi incrível? Como foi? Curte, compartilha, manda isso para aquele seu amigo empresário que está precisando dar um upgrade aí na sua gestão, pensar um pouquinho fora da caixa, né? Porque muito do que o CGCast faz é de fato levar conhecimento para a galera. Então, já sabe, obrigado mais uma vez. Fica com a gente aqui no nosso canal, nas nossas redes. Outros episódios muito em breve. Valeu! Vamos!